crema. Começa agora o VAT60, o podcast de tecnologia que nunca fica obsoleto. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Arruda e está no ar mais um episódio do VAT60, o seu podcast que nunca fica obsoleto, mensalmente trazido até você pela Conductor e que você pode ouvir em vat60.com.br ou no aplicativo agregador de podcast da sua preferência. No programa de hoje a gente deu uma folga aí para o Léo Lopes e para o Thiago Sampaio, os hosts oficiais desse programa, porque temos a bancada com 100% de participação feminina para falar sobre um tema extremamente atual e relevante, que é a presença das mulheres em tecnologia e o desafio por igualdade no mercado de trabalho. E para falar sobre esse tema, eu tenho comigo a presença de algumas super mulheres que vivem esse desafio na prática, no dia a dia, e podem contribuir muito com o nosso papo. Começando pela nossa amiga aqui, a Bárbara Xavier. Tudo bom, Bárbara? Oi, Priscila, tudo bom? Obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho aqui também a Amanda Deis. Fala, Amanda, tudo bem contigo? Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, assim, eu agradeço a oportunidade e vamos lá, vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho. Uma outra parceirona nossa aqui da Conductor já é a Vanessa Dantas. Tudo bem, Vanessa? Se apresenta aqui pra galera. Oi, é um prazer sempre falar sobre esse tema. Quanto mais a gente falar de mulheres e tecnologia, mais a gente vai desfazer alguns mitos que ainda existem, né? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. E pra fechar aqui esse timaço, tem a Aila Rebouças. Tudo bem, Aila? Oi, Priscila, tudo bom? Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre as mulheres na tecnologia. E é com esse time poderoso que está no ar mais um episódio do VAT60. Então, para a gente começar esse papo, vamos se apresentar aqui um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre as nossas convidadas aqui hoje na gravação desse episódio. E eu posso começar por mim, eu sou a Priscila Arruda, como eu já falei, sou business partner aqui na Conductor, faço parte do time de RH. Estou inserida aqui nesse mundo de tecnologia tem quase 2 anos, é um mundo novo também. E junto com as meninas eu estou bem ansiosa para poder discutir um pouco aí sobre a participação da mulher nesse mundo de tech, o que é que a gente consegue fazer para aumentar ainda mais esse número de mulheres aqui dentro das empresas, e é isso. E eu queria aproveitar para puxar já a nossa primeira convidada, a Bárbara. Bárbara, se apresenta um pouco, conta aqui pra gente um pouquinho da tua trajetória, das tuas experiências aí dentro desse mundo de tech. Oi, Priscila. Eu sou formada em Sistemas para Internet pelo IFPB e eu comecei minha carreira na parte de desenvolvimento de software e fui me interessando pela questão da engenharia de requisitos e aí segui minha carreira por esse caminho. Depois eu comecei a liderar alguns times e hoje eu atuo como gerente de produção de sistemas com foco em metodologia ágil e qualidade de serviços. Legal, Bárbara, seja muito bem-vinda, já te agradeço a participação no nosso podcast hoje. Queria aproveitar então agora para chamar a Amanda. Tudo bem, Amanda? Se apresenta aqui um pouco pra gente, conta um pouquinho da tua trajetória aí. Olá, Priscila, tudo bem? Na verdade, a minha história com tecnologia é desde pequena, que eu sou apaixonada por tecnologia. Então, eu não sei se vocês se lembram, antigamente a gente tinha escola técnica aqui, antes do IF, e eu entrei na 8ª série no IFPB para fazer o danado do protécnico, o tal do protécnico, o famoso protécnico, quer dizer, fui lancheira, né? Então, desde lá, a minha trajetória é destinada à tecnologia. Então, hoje eu faço mestrado em tecnologia da informação no IFPB e sou pós-graduada em engenharia de sistemas, tenho graduação em análise e desenvolvimento de sistemas e licenciatura em computação pela UFPB. Já atuo como analista de suporte e analista de sistemas já, grande parte da minha vida na área de gestão de plano de saúde, sou agilista também e tenho um interesse em ciência de dados e LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Legal. Vanessa, minha amiga, conta agora você sobre a tua carreira, você que tem uma experiência bem interessante aí dentro da área de tecnologia e alguns projetos também voltados para as meninas no mundo de tech. Se apresenta um pouco aqui pra gente. Eu fiz graduação e mestrado lá na UFCG, Campina Grande. Faz 16 anos já que eu sou professora universitária e há 10 eu estou trabalhando na UFPB lá em Rio Tinto, que é uma cidade aqui no litoral norte da Paraíba. Então, desde 2016
2016, a gente começou um projeto lá chamado IT Girls, Garotas na Tecnologia da Informação, e esse projeto tem o objetivo de incentivar as meninas, tanto no ensino médio, né, fundamental e médio, para que elas vejam a tecnologia como uma possibilidade de ensino superior, e também de reforçar para as meninas que estão dentro dos nossos cursos de tecnologia, para que elas persistam no curso, porque a gente vê que tem altas taxas de evasão. Então a gente começou com esse trabalho lá. E aí no final de 2017 eu também me tornei embaixadora do programa da Google chamado Women Tech Makers, que é um programa global que eles criaram para incentivar também mulheres ao longo do mundo, né? Tem várias cidades do mundo. E aí eu tenho feito esse trabalho não só aqui em João Pessoa, mas também tenho ido fazer palestras em outras cidades na Paraíba, em outros lugares, para falar sobre essa realidade da mulher de tecnologia. Legal, e para a gente fechar essa rodada aqui de apresentações, eu queria chamar agora a Ayla para contar um pouquinho aí sobre a carreira dela, as experiências. Fala pra gente aí um pouco sobre você, Ayla. Bem, gente, eu sou formada, né, em computação pelo UFCG, né, sou professora também, sou colega de Vanessa lá em Rio Tinto, né, professora de programação, sou apaixonada por programação e desde 2009, né, tô lá na UFCG, mas antes disso, né, eu já me envolvi, né, em alguns projetos de desenvolvimento, então já trabalhei um tempinho no César, num projeto com a Motorola, trabalhei também lá em Campina, num projeto de pesquisa e desenvolvimento lá com a HP, e também tive a oportunidade de fazer um estágio, né, de verão lá na Google, lá em Mountain View, também foi uma experiência bem legal. E tento trazer na sala de aula essas coisas para nossos alunos, para que tanto os meninos quanto as meninas, né, e principalmente as meninas, já que há tão poucas, para que elas possam se estimular, né, a buscar trilhar outros caminhos, por mais diferentes que eles sejam, embora haja tão poucas mulheres nessa área, que elas explorem esses novos caminhos, né? Então, eu acho que essa experiência que eu tive, que já faz um tempinho também, e o fato de estar sempre trabalhando, ensinando programação, né, eu tenho sempre buscado estimular as meninas a gostarem também dessa área de programação, né? Embora muitas meninas se envolvam muito em teste, qualidade, eu queria hoje conversar com vocês muito sobre isso, sobre como é que a gente faz também as meninas gostarem de programação, porque é uma grande dificuldade que a gente tem hoje em dia. Eu acho que vai ser muito legal esse papo com vocês hoje. Então, embora eu atue com o ensino, né, eu também gosto muito dessa área de interação com empresas, né? Então, vez por outra, gosto também de levar os alunos para conhecerem a realidade das empresas, para que a gente tenha essa interação maior, universidade, com o mundo do trabalho, né? Para que a gente forme aqueles profissionais que o mundo do trabalho precisa, para que a gente aumente, tente também descobrir por que as mulheres não estão chegando lá, né? Que também é uma coisa que a gente tem pesquisado também. Então, algumas alunas também conduziram comigo alguns levantamentos para a gente tentar identificar por que as meninas fazem TI, por que não fazem, por que ficam no curso, por que não ficam. Então, isso também é uma curiosidade muito grande. Vai ser muito legal conversar com vocês isso hoje. Excelente. Então, já vamos puxar aqui o primeiro tema para a gente começar essa discussão aqui. A gente sabe que no Brasil, meninas, hoje apenas 20% de todos os profissionais de TI, né, que atuam no mercado de tecnologia da informação, são mulheres. Eu queria ouvir de vocês um pouco qual a percepção que vocês têm, a opinião de vocês, por que há tão pouca representatividade feminina aqui no mercado hoje. Bárbara, você pode começar a falar pra gente agora um pouco sobre isso? É interessante, né? Assim, eu mesma fiquei me perguntando, né? Por que há tão poucas mulheres nesse mercado de tecnologia? Eu acho que, assim, primeiro é preciso se ter a quebra do paradigma de que mulheres não estão em TI e mulheres não são para TI, né? Eu tava até conversando com a Vanessa esses dias que a gente tá envolvida no evento do Mulher Tech e a gente ficou se perguntando assim, né? Que história é essa que mulher não é para tecnologia? Assim, um dia tivemos 250 inscritas, uma coisa tão rápida assim que eu acho que surpreendeu todo mundo, né? Mas eu acho que tudo tem origem nessa questão da quebra do paradigma, do mesmo jeito que as pessoas pensam que mulheres não são para TI, pensam que mulheres são para ser para outra profissão. Isso é para tudo, assim, eu acho que existe um estereótipo que é definido para muitas profissões. E eu acho que o papel da mulher que já está inserida nesse mercado de tecnologia é muito importante. Para as meninas que são professoras, que outras meninas veem ela como exemplo, como caminho, como carreira a ser seguido, como outras pessoas ou que estão dentro do mercado de trabalho, atuando em outras profissões. Então, assim, eu acho que a gente tem um papel fundamental para fazer com que isso realmente seja disseminado e pare de existir esse estereótipo e esse paradigma realmente seja quebrado. Eu acho que essa representatividade, ela já começa pequena, porque poucas meninas, elas têm interesse em fazer o curso na área, sabe? E uma das causas que eu vejo para isso é que, às vezes, essas meninas, elas não sabem o que é um curso de TI. Elas não conhecem as várias áreas para as quais um profissional de TI pode ir, né? Às vezes, elas só veem seus colegas do colégio, meninos, se interessando por aquela área. Então, eu acho que esse problema começa já da escola, né? Porque poucas meninas acabam indo para esses cursos.
cursos, né? Então a gente acaba tendo também poucos profissionais. Então isso afeta, né, também nesse resultado. O que se deve pensar é que como é que a gente aumenta esse interesse pelas meninas? Muitas vezes fazendo algo como esses projetos, o de Vanessa, né, da IT Girls faz, que é fazer com que outras meninas conheçam o que é um curso de tecnologia, que elas saibam que tem meninas lá também, né? Então, para mim, eu digo por experiência própria, né? Eu decidi fazer, eu gostava de exatas, né? Eu não sabia que curso iria fazer, e foi uma palestra da escola que eu soube que era o curso de computação e me apaixonei. E principalmente porque a pessoa que fez a palestra, né, que um professor muito querido, né, hoje em dia falecido, o professor Camilo, ele falou que mesmo pessoas que não entendem muito de computador podem fazer um curso desse, porque você tá lá para resolver problemas, né? E eu adoro problema. Eu adoro resolver problema, né? Problema não, eu gosto de resolver problema. E quando eu vi que ele falou que quem gosta de quebrar a cabeça para resolver problema, usar lógica, poderia ir para essa área, isso me encantou. E eu busquei conhecer mais sobre o curso e acabei indo para esse curso, né? Então, eu acho que um caminho para a gente tentar aumentar essa participação é tentar trazer mais meninas, tentar mostrar que se você não sabe abrir um computador, que era um trauma que eu não sabia abrir um computador, né? As pessoas acham que computação é para consertar o computador. Eu não sabia abrir o computador, então não posso fazer computação. E não tem nada a ver. Existem vários cursos de TI, alguns você pode gostar mais do que outros, e a gente precisa fazer mais meninas conhecerem esses cursos e essa oportunidade. Exatamente. Tudo isso que Bárbara e a Ilha falaram contribui bastante, e eu vou trazer outro fator, né? Porque um problema desse tamanho não tem uma só causa. A falta de representatividade, ela não é de agora. Tem tudo a ver com a gente não ter expoentes. Quem são as mulheres de destaque da computação, né? As de antigamente, por muito tempo, elas foram desconhecidas, totalmente desconhecidas. Então, eu fiz o curso de computação inteiro sem nunca ter ouvido nenhuma mulher de destaque na área de computação. E até um dia desse, eu também nunca tinha ouvido. Até começar a trabalhar com essa questão de gênero, eu nunca tinha ouvido falar em mulheres de destaque dessa área. Hoje em dia, né, 5 anos atrás, quando a gente começou o projeto, a gente faz questão de falar os nomes delas, da Ada Lovelace, da Grace Hopper, da Margaret Hamilton. Hoje em dia, esses nomes, todas as turmas de computação passam pelo curso sabendo quem são essas mulheres. Então, isso já dá uma visão para as meninas. Opa, peraí, tem mulher, então, na história da computação. Eu não vou ser a primeira. Porque também tem uma quebra disso. Você pensar assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse curso? Por que é que eu fui inventar de entrar num curso que não tem menina nenhuma? Eu podia ter ido para um curso mais fácil, um curso onde eu não seria a desbravadora, né? Como a gente fala. Não, na verdade, a gente tem mulheres na história da computação e elas foram fundamentais, peças fundamentais. E não só lá atrás, mas hoje em dia a gente também tem mulheres de destaque na computação. O problema é que, como nós somos minoria, a gente não é tão visível. E aí, o papel da gente, enquanto mulher de tecnologia, é dar visibilidade a essas mulheres. É dar vez, é dar voz. Então, por exemplo, lá no programa, esse trabalho que eu faço com o Google, com o White Girls, a gente promove encontros, promove palestras, tudo, e sempre as mulheres é que são protagonistas. Então, são elas que ministram oficinas, são elas que fazem as palestras, para a gente ter como referência mulheres de sucesso na tecnologia. Porque homens de sucesso a gente sabe citar um monte, mas mulheres de destaque a gente às vezes tem dificuldade. E isso inibe outras meninas a terem aquele olhar, eu quero ser como quem? Você tem que ter esse para quem olhar. Eu sempre pontuo isso da seguinte forma: há uns 10 anos atrás, se uma menina gostasse de futebol e quisesse jogar futebol, talvez ela não fosse por esse caminho, porque simplesmente ela não tinha em quem se espelhar. Hoje em dia, qualquer menina que quiser e gostar de futebol, ela não vai achar mais que isso é uma coisa impossível, não é mais um sonho distante, porque tem Marta, porque tem Formiga, porque tem outras mulheres que fizeram esse caminho, essa trajetória, e são expoentes para elas, né? São ícones para elas. Então isso contribui muito para a gente ter mais mulheres indo para essa área. Ter representatividade importa pra caramba. Pois é, as pontuações que as meninas fizeram são bem importantes, mas a minha observação que eu posso fazer, eu vejo que é uma coisa bem de reflexo de construção social e cultura. Eu tenho um menino, eu tenho um filhinho, menino, homem, não tive meninas. Então a gente vê também que a educação, o estímulo para o raciocínio lógico pelos pais é mais para os meninos. Já as meninas, elas são mais estimuladas a brincar com coisas que tenham relação de cuidar, de brincar, de casinha. Nunca para
para essa área de tecnologia. É uma coisa que eu sempre me perguntei, como eu falei para vocês no início da minha apresentação. Desde pequena eu sou apaixonada por tecnologia, mas por quê? Porque meu pai era apaixonado, então eu era a única filha dele e eu fazia parte dessa paixão com ele. Então eu tive um reflexo dentro de casa para fazer essa construção de gostar da tecnologia, de ter curiosidade, de quebrar problemas, de saber como é que funciona o computador. E hoje, tendo filho, eu vejo essa diferença, entendeu? Meu filho esse ano participou da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Se você ver o percentual de meninas que participaram da OBMEP, é muito pouco, muito pouco. Então, já vem desde o ensino dentro de casa, até, como a professora Ayla falou, dentro das escolas, né, que as mulheres não são estimuladas ao raciocínio lógico, a ir para a parte da matemática. Então, é muito difícil hoje você ver uma menininha, se você perguntar para ela o que ela quer ser como crescer, a resposta seja imediatamente uma profissão voltada para a área de tecnologia. Então, é como Vanessa falou, a gente tem que frisar essas personagens que foram representativas como mulheres na área de tecnologia. Eu acho que essa questão da referência, ela é super importante, assim. Inclusive, eu acho que realmente é um divisor, né? Você encontrar pessoas a quem você se referencie para você buscar aquilo ali na sua vida. Não há outra opção, né? A gente, como mãe, inclusive, tem aquela história, né? Você pode falar 1000 vezes uma coisa pro seu filho, ele só vai fazer o que ele conseguir enxergar em você. Isso serve para outras coisas, para onde você vai passando e onde você vai conseguindo deixar referências daquilo dali. Por isso que eu falo que a gente tem um papel importante nessa questão da representatividade. E também isso que a Amanda falou, né? Que a gente não vê muitas vezes as pessoas colocando a mulher como referência. A gente encontra muito mais exemplos de homem, mas eu acho que também isso faz parte dessa construção da quebra do paradigma que a gente vem conseguindo ter ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos. E foi bem legal isso que a Amanda colocou, porque eu tô lendo um livro pra minha filha que é justamente sobre isso. A gente lê sempre um livrinho antes dela dormir, e aí tem um livro que é cheio de historinhas sobre história de mulheres, que conta as mulheres no mundo geral, assim, as mulheres envolvidas na aviação, só que isso de uma forma lúdica. E dar essa referência pra ela, eu acho bem importante. Então, a referência não sou eu, né, no caso, são outras mulheres, que são mulheres que quebraram paradigmas, né? E recentemente a gente teve a Cristina Junqueira, que é a cofundadora do Nubank, estampando a capa da Forbes, grávida de 40 semanas. Isso já foi uma quebra de paradigma, né? Uma mulher gestante na capa de uma das principais revistas de negócio, sem dúvida nenhuma, pra mim foi uma imagem, assim, de total poder, de total força da mulher, do Power Girl, realmente, estampada na capa da Forbes. Pra mim foi uma representatividade muito importante. Mesmo diante de toda a resistência do mercado, a participação feminina, vocês acham que tem aumentado ou isso é uma tendência agora? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Eu vejo o seguinte, apesar de eu ainda chegar em algumas empresas e eu pergunto, sempre que eu vou em qualquer empresa, eu faço essa pergunta, quantas mulheres trabalham aqui, né? Então, às vezes eu chego em uma empresa e ainda tem a resposta nenhuma e me deixa super triste, mas eu já aproveito para lançar a reflexão, mas por que não tem nenhuma, né? Mas eu tenho visto cada vez mais empresas que estão querendo contratar mulheres e têm feito programas direcionados para contratar mulheres. Ou fazem hackathon só direcionados para mulheres, ou abrem vagas direcionadas para mulheres. As grandes companhias do mundo, né, a Google, a Microsoft, outras empresas, estão fazendo projetos direcionados para essa questão do empoderamento feminino. E isso é muito válido, né? E adotam também dentro das suas companhias diversidade. Então, não precisa nem ir para longe. A gente tem dentro do Brasil empresas que trabalham com selos de diversidade, né, que são reconhecidas por trabalhar com diversidade, que dão chances iguais para homens, para mulheres, e isso é muito legal porque a gente percebe uma mudança no mercado. Quando você traz uma equipe diversa para produzir software, com certeza esse software vai ser melhor, essa equipe vai ser mais produtiva, porque vão ser diferentes pontos de vista trabalhando ali. Então, eu acho que isso não é uma mudança que vai ser de uma hora para outra, vai levar muito tempo ainda para a gente ter uma
representação maior de mulheres, mas assim, eu costumo dizer o seguinte, nós somos poucas porque estamos espalhadas, mas quando a gente junta, a gente vê que não somos tão poucas assim, né? Se você for ver uma empresa como a Conductor, tem bastante mulher trabalhando, né? Então, se for pegar todas as mulheres que tem na Conductor, se for pegar todas as mulheres que tem em todas as empresas de João Pessoa, por exemplo, vai dar um número bem significativo. Claro que não se compara à quantidade de homens, mas dá um número bem significativo. Então, isso já é uma grande mudança. Eu acredito que sim, que é uma tendência, que a participação feminina está aumentando. Eu posso fazer um comparativo da época que eu me formei. Quando eu me formei, eu era de 3 meninas da turma. E hoje eu encontro, eu não sei também se é porque a minha área de trabalho é plano de saúde também, a gente puxa muita mulher. Eu não sinto tanto essa falta de profissionais mulheres no mercado que eu trabalho. Eu sinto sim na parte da liderança. Acredito que a gente poderia estimular com relação à questão da liderança feminina em todos os aspectos, em todas as profissões, não só os profissionais de TI, as meninas de TI, né? Mas com esses movimentos que a Vanessa falou, as comunidades, isso eu não conhecia, conheci há pouco tempo. Isso para mim já é uma coisa bem diferencial, porque a gente já verifica que as meninas já têm outra postura, a gente já consegue engajar elas nos movimentos, tirar esse estigma, né, de estar fora do seu lugar. Então eu acredito que é uma tendência sim, que a gente só vai aumentar esse campo de trabalho aí das mulheres, né, na tecnologia da informação. Legal. E falando um pouco sobre os campos de atuação, meninas, eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora sobre quais as áreas vocês entendem que as mulheres elas estão se encaixando melhor e que elas enxergam mais oportunidades para trabalhar, e a gente falando um pouco disso aqui na nossa região hoje. Bem, Priscila, o que eu tenho percebido é que antes, né, a maioria das meninas iam para a área de qualidade, né? Muitas pessoas iam trabalhar realmente com qualidade, com banco de dados, que ainda são áreas em que muitas meninas decidem ir. Mas algo que eu tenho percebido nos últimos tempos, talvez por muitos trabalhos, né, nesse sentido de mostrar que não existe área só para menino ou só para menino, né? Todas as áreas são para ambos. Então eu tenho visto que mais meninas têm ido para a área de desenvolvimento, né? A área de gestão também. Eu tenho visto assim, gerente de projeto, assim, há muito tempo eu via que algumas mulheres iam para essa área. Eu tenho percebido que isso tem diminuído um pouco, talvez por essa correria do dia a dia, filhos, conseguir conciliar com o trabalho, né, na área de gestão talvez seja algo mais complicado. Mas algo que eu tenho percebido é que muitas meninas estão indo para a área de desenvolvimento também, né? Tanto a parte de front-end quanto back-end, né? Antes back-end eu percebia, né, pelas alunas que estavam saindo do curso, que muitas não iam para a área de back-end. Hoje a gente vê várias mulheres indo para essa área, né? E uma área nova onde tem realmente aumentado muito a presença feminina é a área de ciência de dados, né? Onde a gente percebe que é importante um poder de análise maior e ter também mulheres nessa área, né? Então unir homens e mulheres nessa área, tornar esse equilíbrio maior é importante. Então mesmo meninas que não são da TI têm migrado também para essa área, o que é algo bem positivo, né? Algo que eu tenho percebido como bem positivo, né? Tem surgido várias especializações na área e pessoas não só de TI têm ido para ela, né? Então já conheço algumas meninas que têm estudado nessa área e têm se interessado por ela, o que é algo muito bom, né? Para que a gente aumente a presença das meninas, sejam como gerentes de TI, sejam como desenvolvedoras, seja como administradora de bancos de dados, né? Então eu acho muito importante que mais meninas estejam indo para essas outras áreas. Concordo com o que a Ilha falou, né? As mulheres realmente estão tendo um movimento, uma distribuição entre as áreas de atuação. Eu tenho colegas que atuam na área de gestão, maravilhosas, atuam como líderes e exemplos maravilhosos a ser seguidos, colegas na área de atuação, de gestão de dados. Tenho meninas na área de desenvolvimento maravilhosas, dando exemplo para muita gente, meninas também na área de teste de qualidade. Então, assim, eu acho que realmente a gente tá vendo esse movimento acontecer. Eu acho que esse movimento também da distribuição se dá pelo crescente aumento, né, e eu espero que isso continue, da atuação da mulher na área de tecnologia. E eu acho que é isso, meninas, eu acho que a gente tem que incentivar mesmo outras meninas, outras mulheres a atuarem na área de TI, a quebrarem paradigmas e atuarem em diversos cenários, em diversas áreas, independente de quais paradigmas estavam definidos para eles. E que cada um possa conhecer essas várias áreas, né? Porque na computação muitas vezes você não gosta de uma área, mas você pode gostar de outra área, né? Então alguém pode não gostar de segurança, não gosta dessa parte de segurança, mas pode encontrar uma área em que você gosta. Então o recado que eu acho que a gente poderia deixar para as meninas que estão assistindo esse podcast, também para os meninos também, é que se você não se encontrou ainda na sua área, que você procure conhecer as várias áreas, os vários empregos na área de TI, né? Que é uma área onde a quantidade de vagas está aumentando a cada dia, né? Embora, só que a gente quer que aumente a participação das meninas, né? Os homens ainda são maioria, então tem aumentado
da quantidade de vagas femininas, né? Houve um aumento percentual nos últimos anos, mas ainda a diferença entre homens e mulheres ainda é muito grande, que a gente possa diminuir essa diferença, né? Que cada um possa encontrar aquilo que gosta mais e se dedicar sem se ligar nos preconceitos. Eu acho que é tudo uma questão de você ver e de você se sentir bem onde você tá, né? Então tem áreas que vão exigir mais, talvez mais alguma aptidão, mais alguma característica, áreas vão exigir outras, que a gente tem que encontrar o nosso lugar, né? O nosso espaço a ser ocupado. E assim, isso é um movimento também. Esse espaço você pode querer ocupar outros espaços, né? A gente pode mudar e seguir. O importante é que a gente busque e tá no lugar onde a gente se sente confortável, onde a gente acha que tá fazendo um bom trabalho, onde a gente acha que tá resolvendo problemas, né? Que é o nosso principal foco, né? Na área de TI. E que a gente busque, se aquele espaço não é mais o que você queria ocupar, segue outra área, faz outra especialização, investe em outra área que exige outras aptidões, né? Eu acho que o importante é a gente estar ocupando o espaço que a gente esteja bem, porque eu acho que estar bem é o primeiro passo para a gente fazer um bom trabalho. Vamos chegando ao final aqui do nosso programa de hoje, ele que foi 100% aqui feminino. Eu sei que é um tema que a gente poderia aqui falar por horas, por dias. É um tema bastante vasto aí, que tá bem alta, que a gente vem discutindo bastante. Meninas, a gente ainda vai trocar muito, porque a gente precisa aumentar, sim, o número de mulheres dentro desse mundo de tecnologia. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado bastante do tema de hoje, das discussões que a gente teve aqui. Eu queria aproveitar para agradecer aí a participação das meninas. Bárbara, obrigada. Obrigada, Priscila, pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje, especialmente, com tantas mulheres poderosas aí, foi muito bom esse papo, meninas. Legal. Amanda, minha querida, obrigada você também pela participação. Obrigada, pessoal. Eu consumo muito podcast, mas essa é a primeira vez que participo. Agradeço o convite e acredito que uma das formas da gente diminuir a desigualdade é essa, comentando, discutindo, avaliando, né? E tentar mitigar o máximo possível, né? Agradecer também a Vanessa. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente aprende muito mais, né? A gente faz uma troca legal. E eu espero que todo mundo que está ouvindo também tenha aprendido outras coisas, também tenha parado para refletir sobre outras coisas. Até a próxima, né, Priscila? A gente tem várias parcerias aí. Até a próxima. Aila, minha querida, muito obrigada a você também pela disponibilidade de participar com a gente desse episódio de hoje. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês. Pois é, galera. E assim encerramos o primeiro episódio 100% feminino do VAT60. Não deixe de ouvir todos os nossos episódios que estão no nosso site em vat60.com.br ou no aplicativo agregador de sua preferência. Aproveita para interagir também com a gente, compartilhar nas suas redes sociais. Na última sexta-feira do mês que vem, a gente está de volta com mais um episódio, contando sempre com seu download e sua audiência. Um abraço e até lá. Você ouviu o VAT60, trazido até você pela Conductor Tecnologia e Meios de Pagamentos. Acesse www.vat60.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.